Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Amigos e amigas, estamos começando a nossa Escola da Fé mais uma vez nesta quinta-feira. Uma alegria estarmos juntos, sendo bem-vindos vocês que estão aqui, bem-vindos à Canção Nova, bem-vindos à Escola da Fé. Vamos começar rezando, pedindo ao Senhor a sua graça, a sua bênção, a luz do Divino Espírito Santo para esta aula de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pedindo ao Senhor que abra os olhos da nossa fé, para nós compreendermos, Senhor, os teus santos mistérios. Que a Virgem Maria, nossa Mãe, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glorioso e bendito São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, depois do intervalo, do primeiro intervalo, eu vou dizer o nome da cidade de vocês, ok? Pelo menos essa pequena lembrança. Hoje temos às 8h30, o horário político obrigatório, então teremos aí um intervalo um pouco maior, mas depois o programa volta normalmente, ok? Bom, quero mostrar começar o programa mostrando esse livro maravilhoso de um bispo muito bom, um teólogo profundo, Dom Karl Rahner, que foi bispo do Rio de Janeiro durante muitos anos, agora é bispo emérito, e escreveu esse livro muito bonito, Minha Alegria Esteja em Vós. O que é esse livro? Esse livro do Dom Rahner é exatamente reflexões para os domingos e os dias feriados, baseado nos evangelhos, ou nas leituras e nos evangelhos de cada domingo e de cada dia santo, ok? É realmente um livro muito bom, uma matéria para a gente compreender os evangelhos, principalmente dos domingos e dos dias santos. Referente ao ano B, nós sabemos que nós temos o ano A, o ano B e o ano C. Este volume é referente ao ano B, ok? Os interessados podem pedir até pelo telefone 1231 86 2600, pelo Departamento Audiovisual da Canção Nova, ok? Muito bem, qual é o nosso assunto de hoje? Nós estamos falando da Bíblia, porque tivemos aí o mês de setembro, começamos aí fazendo vamos chamar de um curso bíblico resumido, mas eu quero terminar algumas coisas importantes. Uma coisa muito importante para nós compreendermos a Bíblia é a gente conhecer a história do povo judeu. Por quê? Porque você sabe que todo o Antigo Testamento, não é? Que é, aliás, a maior parte da Bíblia, você pega a Bíblia, você percebe que a maior parte da Bíblia, não é? Praticamente, isso que está aqui à minha esquerda é o Antigo Testamento, e o que está aqui à minha direita é o Novo Testamento. É claro que o Novo Testamento é mais importante, porque tem os Evangelhos, tem a carta dos Apóstolos, mas o Antigo Testamento é muito importante. Santo Agostinho dizia, o Antigo prepara o Novo, e o Novo realiza o Antigo. Tudo é palavra de Deus. Houve uma heresia na igreja, chamada marcionismo, de um sujeito chamado Marcião, que era um cristão gnóstico, que queria que a igreja abandonasse o Antigo Testamento. A igreja disse, não, é palavra de Deus, tem que ser interpretada com mais carinho, com mais cuidado, com mais exegese bíblica, ou seja, mais aprofundamento. Por quê? Porque o Antigo Testamento está mais longe, está numa cultura bem mais distante da gente, não é? Tudo escrito em grego, escrito em hebraico, então mais difícil, então, mas é palavra de Deus. Agora, o Antigo Testamento, o que é? É a história do povo judeu, até Jesus Cristo, de Abraão
praticamente até Jesus Cristo. Então, se a gente não entender a história do povo judeu, quando a gente vai ler um dos livros do Antigo Testamento, a gente não entende certas coisas. Então eu preciso saber o seguinte: este autor, por exemplo, eu vou ler Jeremias. Onde é que Jeremias está situado dentro da história do povo judeu? Onde é que está Ezequiel? Onde é que está o Baruque? Onde é que está o Joel? Onde é que está o Sofonias? Onde é que está... Entende? Então o que nós vamos ver nessa aula de hoje? Vamos ver um pouco da história do povo judeu. Começando com Abraão, chegando até Jesus Cristo, para a gente poder se situar dentro da Bíblia. Isso é muito importante. Nesse livro, eu tenho uma coleção de 3 livros que eu escrevi quando nós começamos este programa, Escola da Fé, já tem mais de 20 anos. Esses 3 livros, a Sagrada Tradição, o Sagrado Magistério da Igreja e a Sagrada Escritura. O Sagrado Magistério interpreta a Sagrada Escritura e interpreta a tradição, ok? E a gente sabe que essa interpretação, ela está, de certa forma, colocada no Catecismo da Igreja. O que é o Catecismo da Igreja? É a Bíblia explicada pastoralmente. Aí a importância do Catecismo. Bom, então, vamos hoje conversar um pouco sobre isso, a história do povo judeu, tá? Fizemos aí uma preparação em slides para facilitar você que está em casa compreender melhor. Não sei se vocês aqui conseguem ver bem, mas o pessoal de casa consegue, porque fica na televisão mais de perto. Eu vou mostrar alguns mapas, inclusive, né? Pode colocar. Então, a gente vai ver, inclusive, alguns mapas. Aqui, por exemplo, está o mapa da Palestina. Aqui em cima, né, o Mar da Galileia. Aqui o Mar Morto, né? Aqui fica a região da Samaria, no centro da Palestina, a região da Galileia em cima, a região da Judéia aqui embaixo, né? Aqui está Jerusalém, aqui em cima fica Caná da Galileia, fica Nazaré, né? Magdala, a cidade de Madalena, enfim, é importante conhecer esses mapas que normalmente as Bíblias trazem, né? Você pega a Bíblia, normalmente essas Bíblias que estão sendo publicadas ultimamente, ela traz alguns mapas, né? Às vezes em preto e branco, né? Ou às vezes colorido também. Aqui, por exemplo, nessa Bíblia da CNBB, está em preto e branco, mas há outras Bíblias que têm também isso colorido, né? Mostrando aqui esses mapas, que alguns deles eu vou colocar ali também no nosso plasma. Só que você aí na sua casa você vai ver colorido. Isso ajuda a compreender a Bíblia, tá? Bom, então, vejam bem, 4.000 anos antes de Cristo, 4.000 anos antes de Cristo, existia na Caldeia, que é a região hoje que é onde é o Iraque, né? Era uma região bem desenvolvida para a época, no contexto da época era bem desenvolvida, havia uma grande civilização também no Egito, era a época dos faraós, das pirâmides, construídas há 3, 4.000 anos antes de Cristo, né? E entre a Caldeia, a região lá da Mesopotâmia, de onde veio Abraão, né, e o Egito, né, havia pequenos reinos, como por exemplo a Síria, Canaã, que é a região da Palestina. Bom, o Egito fica, aqui nós temos o mapa da Palestina, aqui o mar Mediterrâneo, o Egito fica aqui embaixo, né, faz divisa com Israel. À direita fica a Caldeia, de onde veio Abraão para essa região. Pode passar. Aqui tem uma amostra muito interessante do Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi, o que era? Era um código de 1.800 anos antes de Cristo, da terra de Abraão, onde eles já tinham uma, vamos chamar de escrita, entre aspas. Não é escrita porque não eram caracteres como nós temos hoje, mas eram sinais. Então está aqui o que era, né, 1.800 anos antes, que já havia um código de leis, o Código de Hammurabi, aquele que dizia olho por olho, dente por dente, que depois Jesus revogou, né? Então, essa pedra encontra-se atualmente exposta no Museu do Louvre, em Paris, o Código de Hammurabi, de uma pedra, era talhado na pedra, ok? Possui na parte de cima um desenho que mostra Hammurabi, aqui, perante o deus sumeriano, o deus deles, né? o Shamash, e no restante os artigos do código. Isto mostra o que? Já era um povo desenvolvido. Por quê? Porque já tinha um meio de comunicação escrita. Não eram caracteres como os nossos A, B, C, D, mas por sinais eles já se comunicavam.
Abraão veio daí. Então Abraão já trouxe uma cultura com ele, uma cultura pagã, mas trouxe. Pode passar. Bom, aqui nós temos um mapa que mostra então de onde Abraão saiu e até onde Abraão veio. Né? Deus chama Abraão de Ur, na Caldeia. A Caldeia era a região dos caldeus, né, na Mesopotâmia, hoje é o Iraque. Está lá no Gênesis 17:1, para formar o seu povo na Palestina, de onde então nasceria o Salvador da humanidade. Aqui começa a história da salvação, podemos dizer assim. A gente tem uma pré-história da salvação, que é do capítulo 1 do Gênesis até o capítulo 15, onde pega Noé, o dilúvio, né, Sodoma, aquela história toda lá de trás. É uma pré-história bíblica. A história bíblica, bem documentada, começa com Abraão. Aí não há dúvida histórica de que Abraão existiu, a documentação é farta, porque ele veio de Ur na Caldeia, onde já havia código de Hammurabi, etc. Ele saiu daqui, da cidadezinha chamada Ur, né? Fez esse trajeto, beirando aqui o mar Mediterrâneo, que aqui está a Palestina, né? Fez esse trajeto aqui e chegou até o Egito. Depois voltou para a Palestina, na cidade chamada Bersabeia, aqui. Então, esse foi o trajeto que Abraão fez. Nessa citação que está aqui, Gênesis 17:1, tem uma passagem muito interessante, em que Deus, quando chama Abraão, diz a Abraão assim: Abraão, anda na minha presença e seja íntegro. Muito interessante. Veja, Deus chama um pagão. Desse pagão, que era Abraão, ele vai gerar o seu povo. Mas ele já coloca para Abraão uma ordem: anda na minha presença, ou seja, me ouça, me obedeça, ouça a minha voz, anda na minha presença e seja íntegro, certo? Não viva no pecado, não viva na maledicência, etc. Muito interessante isso. Bom, pode passar? Aqui nós estamos vendo que Deus preparou então esse povo durante 1800 anos. De Abraão até Jesus Cristo, nós vamos ter 1800 anos. Aqui nós estamos vendo o deserto da Arábia, né? Aqui o Mar Negro, esse parece um V aqui formado pelo mar, é o famoso chifre da África. É onde os judeus atravessaram, né? Quando saíram aqui do Egito, atravessaram para vir para a Palestina. Aqui em cima temos a Síria, para cima o Egito, a ilha de Chipre, no Mediterrâneo. Aqui está a Babilônia, a Mesopotâmia, de onde, né, eles vieram. Eu quero explicar uma coisa interessante. No ano 722 a.C., os judeus se dividiram em duas partes. 10 tribos ficaram na Samaria, na região central da Palestina, e 2 tribos na parte de baixo. No ano 722 a.C., as 10 tribos da Samaria foram levadas para o exílio da Assíria, para cá, nessa região da Mesopotâmia. Depois, no ano 590, mais ou menos, antes de Cristo, as 2 tribos do sul foram levadas para a Babilônia, pelo rei Nabucodonosor. Foi chamado exílio da Babilônia. Então, esse mapa mostra mais ou menos aí essa questão. Pode passar? Bem, a criação do povo na antiga aliança. Então, Deus celebrou várias alianças com o povo. Interessante. Esse arco-íris que está aí mostra, por exemplo, a aliança que Deus fez com Noé. Capítulo 9 do Gênesis. Nós lembramos do dilúvio. Deus viu tanto pecado abundar na face da terra, depois do pecado de Adão e Eva. Caim mata Abel, um irmão mata um irmão. Temos a questão da torre de, né, a torre de Babel. Os homens querendo ser Deus sem precisar de Deus, o orgulho, a soberba. Depois tivemos Sodoma e Gomorra, aquelas cidades de prostituição, de pecados, e Deus acaba com Sodoma e Gomorra. E Deus chegou a um ponto e disse: vou acabar com tudo, vou acabar com a humanidade. Mas Deus encontrou uma família santa. Olha que coisa importante. Dessa família santa, Noé, né? Deus continuou a humanidade e fez uma aliança com Noé, e o sinal da aliança foi o arco-íris. Deus disse: vou colocar meu sinal no céu. Por quê? O arco-íris, ele toca a terra e vem do céu. O fenômeno acontece no céu, né? Sol e chuva dá o arco-íris, porque a chuva se divide nas gotículas de água, né, em 7 cores.
Então Deus colocou aí um sinal. Nas alianças todas, Deus colocou um sinal. Com Noé, o sinal foi o arco-íris. Com Abraão, foi a circuncisão. Com Moisés, foi as tábuas da lei. Com Cristo, foi a cruz. O sinal definitivo da aliança. Agora não tem mais outro sinal. O nosso sinal agora é a cruz. Aliança definitiva. Pode seguir? Bom, o mapa das 12 tribos de Israel. Abraão, sabemos muito bem, casou-se com Sara. Quando Abraão tinha 75 anos, Deus prometeu a Abraão que ele teria um filho, porque Sara era estéril. E esse filho não nascia nunca. Sara chegou a pegar a sua escrava Agar e dizer para Abraão: pode ter um filho com a escrava, porque na cultura da época era permitido isso. E Abraão teve seu filho Ismael com Agar. Só que depois, quando Abraão tinha 100 anos, com Sara nasceu o Isaac. E o Isaac é dele que vai continuar o povo de Deus, porque a escrava não estava na descendência dele. De Ismael nasceu o povo árabe, e de Ismael nasceu o povo judeu. Eles são irmãos, árabes e judeus brigam, mas são irmãos. Tem irmão que briga também, né? Nas nossas famílias. Está aí. Então de Abraão com Sara nasceu Isaac, aquele que Abraão ia sacrificar, não lembra? Que Deus segurou a mão do Abraão. De Isaac com Rebeca nasceu Jacó, né? E de Jacó é que vai então nascer o povo de Israel com 12 filhos de Jacó, né? Jacó e Raquel, então nasceram os 12 filhos, que são quem? Rúben, Simão, Levi, Judá, Issacar, Zabulon, José, Benjamim, Dan, Neftali, Gad e Aser. A gente vê esses nomes toda hora citados na Bíblia, não é? Por exemplo, Ana, aquela profetisa que recebeu Jesus, quando José e Maria apresentaram Jesus no templo, Ana era da tribo de Aser. Paulo era da tribo de Benjamim, São Paulo era da tribo de Benjamim. Então esses nomes sempre aparecem na Bíblia. E aqui eles se dividiram em Israel. Quando o povo judeu entrou na Palestina, vindo do Egito, depois do tempo que viveram lá, eles atravessaram aqui o Rio Jordão, e se espalharam aqui. Então aqui nesse mapa não está muito claro para ler, mas aqui está a tribo de Benjamim, a tribo de Judá, e a gente vai ver nas outras, Issacar, Zabulon, Manassés, Gad, enfim, a tribo de Judá está aqui, né? Manassés ali, a gente vai vendo, Aser está aqui, okay? A distribuição das 12 tribos, que na terra que Deus tinha prometido a Abraão, Canaã, ok? Pode passar. Bom, conhecendo a história de José vendido ao Egito pelos irmãos. José era um dos 12 filhos de Jacó. José era o mais novo. Os irmãos tinham inveja dele porque ele tinha visões. Os irmãos achavam que ele estava se gabando, estava orgulhoso. Então, por inveja, venderam José para o Egito, né? Passou uma caravana, levaram José para o Egito. Só que José no Egito, ele era um menino santo, um rapaz santo. Ele caiu nas graças do faraó, porque o faraó teve um sonho, né? 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 espigas de milho bonitas e 7 espigas de milho secas. E o faraó ficou encafifado, não sabia explicar. Chamou os magos dele, os magos não explicaram. Aí disseram: olha, tem um judeu aí que ele sabe decifrar essas coisas. O faraó chamou e José disse para ele: eu sei o que é. O Egito vai ter 7 anos de vacas gordas, ou 7 anos de fartura e 7 anos de fome. O Senhor prepare 7 anos de colheita, encha os celeiros de trigo, porque depois virão 7 anos de fome. E o faraó ficou tão encantado que disse: então você vai ser o governador do Egito. E entregou o Egito na mão dele, e ele, nos 7 anos, ele formou realmente abarrotou os celeiros do Egito. E aí aconteceu o quê? O seu povo, que estava lá na Palestina, começou a passar fome. E os irmãos vieram ao Egito comprar trigo. E quem é que atendeu os irmãos? O José do Egito. Coisa maravilhosa, né? Depois que José se revelou a eles, foi aquele choro, aquele abraço. Os irmãos ficaram com medo de José matá-los, porque José era o número 2 do Egito, só estava abaixo do faraó. Mas José se revela, manda chamar seu pai,
com a família toda, e aí os judeus ficaram no Egito por muito tempo. Ali se multiplicaram, cresceram, até o ponto em que o faraó morreu, e um novo faraó já não conhecia mais, né, Moisés, que tinha nascido ali, que era amigo do faraó, e começou a perseguir o povo. Então vem aquela libertação que nós conhecemos no livro do Êxodo, né, em que Moisés vai levar o povo para a terra prometida. Mas vamos caminhar aqui nos slides. Bom, 1700 anos antes de Cristo, no tempo de Jacó, na Palestina, houve grande fome. E o povo, então, foi para o Egito, lá no delta do Nilo. O delta do Nilo é onde o rio Nilo deságua no mar. É a região mais fértil do Egito, era o delta do Nilo, né? O José, que trouxe, né, ele, amigo do faraó, que trouxe seu pai Jacó com os irmãos todos, colocou todos eles ali na região mais próspera do Egito. E o povo judeu se desenvolveu muito ali. O povo prosperou durante muitos anos. Pode passar? Bom, nesse tempo vivia ali no Egito, a Bíblia coloca isso, um povo chamado Ixos, que ficava ali também no delta do Nilo, né? E essas figuras que estão aqui mostram como é que esse povo vivia. Isso é história, isso aqui está gravado em pedras, gravado em papiros. Então, a ideia de como é que esse povo vivia, com aquelas pequenas carruagens dele, arcos, etc., né, que o povo no Egito vivia. 1300 anos antes de Cristo, o faraó escravizou o povo judeu. O que aconteceu? Morreu o faraó, que era amigo de José, e começou a escravizar o povo. Aí o povo vai ser libertado por Moisés. Ok? Essas cenas mostram mais ou menos aí a escravidão do povo judeu, que faziam todas as obras do Egito como escravos, porque o faraó tinha agora escravizado o povo. Muito bem, vamos passar. Deus libertou o seu povo daquela escravidão através de Moisés, né? Nós conhecemos essa história que está no Êxodo, por volta do ano de 1250 a.C., fazendo o povo atravessar milagrosamente o Mar Vermelho a pé enxuto, diz a Bíblia. Bom, como é que se interpreta isso? Os teólogos mais atuais procuram juntar duas coisas. Naquele chifre da África, ou seja, aquelas duas pontas do Mar Vermelho, havia onde os judeus atravessaram do Egito para a Palestina, havia um lugar ali onde a maré baixava muito e dava para atravessar a pé. Só que isso era de vez em quando. Onde é que está o milagre que Deus fez? Deus fez o mar abrir ali exatamente quando os judeus precisavam atravessar o Mar Vermelho para fugir do exército do faraó que vinha atrás. Nós conhecemos toda essa história, que não dá tempo de eu contar tudo, né? As 10 pragas do Egito, né? O Deus mandou, né, que Moisés fosse lá conversar com o faraó, dizer: liberta meu povo ir para a minha terra prometida, para me prestar culto, etc, etc. O faraó não quis liberar. Então Deus mandou aquelas 10 pragas do Egito, né? Essas 10 pragas, como é que os exegetas interpretam? Eram também fenômenos naturais que aconteciam na região, pragas, gafanhotos, chuvas intensas de pedra, que Deus intensificou num certo momento. Então não se pode dizer que não houve milagre. O povo judeu é muito cioso na sua tradição, na sua lembrança. Eles colocam com clareza uma intervenção de Deus. Não pode deixar de se acreditar nisso. Não é exato, nós não somos obrigados a acreditar exatamente como está narrado na Bíblia, mas também não podemos descartar achando que não houve uma ação de Deus. Houve uma ação de Deus. Deus age na história da salvação, ok? Isso os bons teólogos colocam isso. Bem, através de Moisés, um homem escolhido, Deus conduziu o povo até a Palestina. Uma coisa importante da gente notar, gente, quando Deus quer fazer uma obra, presta atenção nisso, Deus sempre usa uma pessoa. A gente tem que prestar atenção nisso. Não usou o Padre Jonas para fazer a Canção Nova? O Padre Jonas era um simples professor no Colégio São Joaquim de Lorena da minha cidade, que eu conheci há 48 anos atrás. Padre salesiano ali, que dava sua aulinha na Faculdade de Filosofia. Deus chamou esse homem para fazer uma grande obra, a Canção Nova. Assim como chamou Moisés, assim como chamou Abraão, certo?
Assim como chamou um Padre Eduardo para fazer a século XXI, chamou tanta gente, um João Paulo II para ser o grande Papa da Igreja, Papa Francisco. Deus sempre chama alguém. E Deus escolhe os pequenos. Moisés era gago, não falava direito, tanto é que Arão, que era irmão dele, que era o intérprete junto ao faraó, e Deus escolhe os pequenos por quê? Para ninguém fique vaidoso, orgulhoso, achando que a glória é minha. Não, a glória é de Deus. Então Deus, São Paulo coloca isso bem claro. Muito bem, vamos em frente. Então Deus levou para o deserto esse povo, onde celebrou com o povo através de Moisés no Monte Sinai uma aliança marcada pelas tábuas da lei, o chamado decálogo, né? Colocados na arca da aliança. A palavra decálogo quer dizer 10 palavras, decalogos, logos palavras, deca 10. Então Deus entregou a Moisés 2 pedras, em cada uma delas 10 palavras. Numa pedra tinham 3 palavras, na outra pedra tinham 7. Por que essa diferença? Porque os 3 primeiros mandamentos são mandamentos referentes ao direito de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, não usar o nome de Deus em vão, guardar os dias de festa. Direito de Deus, tão violado hoje. E depois vinha os direitos dos homens. Honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não roubar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias. Deus entregou como sinal da aliança. Toda aliança, gente, tem um sinal. O homem, quando casa com a mulher, põe um sinal no dedo. O que significa esse sinal aqui? Aliança. Eu tenho um compromisso com você. Eu não vou te trair. Eu vou ser fiel a você na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, amando-te, respeitando-te todos os dias da minha vida. Põe no dedo dela. É um selo. Então Deus colocou esse selo com o povo. Eu sou o Deus de vocês, vocês são o meu povo, então obedeçam as minhas leis, ok? Só que esse povo quebrou muitas vezes essa aliança, né? Vamos lá. Bom, vamos fazer um intervalo. Muito bem, voltando com a nossa Escola da Fé. Quero dizer o nome da cidade de vocês que estão aqui, ok? É uma alegria para nós recebê-los, então pelo menos o nome das cidades a gente gosta de dizer. Temos aqui amigos de Guará, quem é? Guaratinguetá, tá aí. Chiador, Minas Gerais, Nova Friburgo, Rio de Janeiro, Vitória no Espírito Santo, Brasília, Distrito Federal, Bom Jesus da Lapa na Bahia, tá ali, Domingos Martins no Espírito Santo, Cachoeira Paulista, São Paulo, a nossa cidade aqui, Cascavel, no Paraná, Piraguará, no Paraná, é isso mesmo? Autônia, no Paraná também, e Osasco, em São Paulo, ok? Sejam bem-vindos. Quero rapidamente dar um aviso aqui da Canção Nova, promoção Família Canção Nova, né? Já está participando da promoção Família Canção Nova, você já está participando? A pergunta é porque a Canção Nova está com um mix, vou explicar o que é um mix, de outubro, onde você concorre uma viagem à Canção Nova com todas as despesas pagas, ou então uma viagem de peregrinação à Terra Santa ou algum lugar, ok? O que é esse mix de produtos digitais? Livros digitais, Quando Só Deus é a Resposta, do Marco Mendes. O livro Meu Lugar é o Céu, Padre Zé Augusto. Um show em vídeo, show da Rogéria Moreira. Depois, pregações em vídeo, Filhos do Céu, Padre Fábio de Mello, Construir uma Cultura, Padre Adriano Zandoná. Pregações em áudio de MP3, com várias pregações, Padre Jonas, Padre Zé Augusto, Márcio Mendes, Padre Léo, etc. E música também em MP3, música também aqui de todos esses cantores aqui da Canção Nova, ok? Bom, como é que você faz para participar disso? Acesse aí na internet, familiacançãonova.com, familiacançãonova.com, e aí você vai saber como é que você participa, ok? Como é que você concorre a esse mix, a uma viagem, ou para vir a Canção Nova com tudo pago, ou uma viagem ao exterior, numa peregrinação.
Vamos continuar aqui então com a nossa conversa aqui sobre a história do povo judeu. Pode passar. Aqui, nós estamos aqui depois de caminhar 40 anos no deserto. Moisés tirou o povo lá do Egito, vai levar o povo para a terra prometida, mas esse povo caminhou 40 anos no deserto e chegou até a terra prometida, que era Canaã. O povo recebeu então as leis, né? Os preceitos religiosos que nós encontramos no livro do Êxodo, do Levítico, do Número, do Deuteronômio. Deus te dá as suas leis para aquele povo. Qual era o objetivo das leis? Aquelas leis assim, todas cheias de detalhes, de preceitos. Qual era a preocupação de Deus? A preocupação de Deus é a seguinte: quando esse povo entrasse na terra prometida, ele ia encontrar ali muitos povos pagãos que adoravam muitos deuses, os cananeus, os jebuseus, os filisteus, os moabitas, os madianitas, que adoravam uma porção de deuses, né? Os Baals, os Aserás, os Moloch, e Deus tinha que trazer aquele povo para ele. Só existe um Deus, Javé. Então Deus colocou essas leis e fez esse povo caminhar 40 anos no deserto, antes de chegar à Palestina. Olha, o povo saiu daqui do Egito, fez todo esse trajeto, aqui atravessou o Mar Vermelho. Vocês estão vendo o chifre da África aqui, ó, aquelas duas pontas do Mar Vermelho. Atravessou aqui, onde o mar se abriu, e podia ir direto para a Palestina. Canaã está aqui, podia ter feito isso, mas não. Deus fez esse povo atravessar todo o deserto do Sinai aqui, fez uma volta aqui, para depois chegar lá e atravessar o Rio Jordão e entrar na Terra Prometida. Por que Deus fez esse povo caminhar 40 anos no deserto, uma travessia que podia fazer num mês? Fez aquele povo ser alimentado com o maná do deserto, que é um sinal da Eucaristia, né? Porque Deus tinha que educar aquele povo, tirar aquele povo de um paganismo que ele vivia lá no Egito e não ser absorvido por um paganismo de Canaã, para ser educado no monoteísmo, não no politeísmo. Então, o sentido de todas essas leis e desse caminhar, ali Deus vai educando esse povo. São 40 anos em que o povo trai Deus. Você vê, Moisés foi 40 dias no Monte Horebe a receber as tábuas da lei, e o povo construiu um bezerro de ouro para adorar. Mal tinham saído do Egito, tirado pelas mãos poderosas de Deus. Esse Moisés está demorando muito. Fizeram um bezerro de ouro. Moisés ficou com tanta raiva que pegou as tábuas da lei, quebrou e mandou queimar aquele. Aí Deus começa de novo a educar aquele povo. É mais ou menos o que Deus faz com a gente, sabe? A gente também é meio assim, né? Abandona Deus, aí quebra a cara, volta para Deus, até entrar na terra prometida, né? Mas vamos lá, vamos em frente. 1200 anos antes de Cristo, então Israel entra na Palestina, conquistou Canaã, atravessou o Rio Jordão com o comando de Josué, que é o sucessor de Moisés, né? E venceram a primeira cidade, que era Jericó, a cidade mais antiga talvez do mundo, né? Jericó tem mais de 10 mil anos. A queda dos muros de Jericó, de onde nasceu a inspiração do cerco de Jericó, né? Aquele povo circundou Jericó 7 dias, tocando trombetas, e as muralhas de Jericó caíram, e o povo judeu pôde dominar aquela cidade, né? São sinais, né? Hoje nós estamos aí o cerco de Jericó. Aí o povo entrou na terra prometida com Josué, as 12 tribos se espalharam, dividindo naquele mapa que eu já mostrei, né? E aí começa a época dos juízes, que vão governar esse povo. Isso vai caminhando até chegar em Jesus Cristo. Vamos lá, pode passar. Bom, então o povo tomou Jericó, conquistou a Palestina. Quais os povos que havia ali? Já falei, os moabitas, filisteus, jebuseus, amorreus, madianitas, amonitas, etc., né? A terra foi dividida em 12 territórios, de acordo com as 12 tribos de Israel, e nós tivemos o período dos juízes, né? Por exemplo, Débora, Sansão, Jefté, aqueles juízes que durante 200 anos, eles levaram o povo até o ano 1000 a.C., né? Os juízes mais importantes foram Débora, Baraque, Jefté, Gedeão, Sansão, Samuel. Todos esses
personagens a gente vê na Bíblia quando a gente lê. Tem, né, o livro de Samuel 1, 2, tem o livro das Crônicas, tem o livro dos Juízes, que conta toda essa história aqui. Né? Claro que aqui essa aula que eu estou dando hoje é uma aula assim, muito rápida. Para dar a história do povo judeu detalhada, eu teria que usar aqui muito tempo. Mas vamos lá. Muito bem, temos aí Samuel. Depois de Samuel, sagra os 2 primeiros reis de Israel. Primeiro Saul, que foi infiel a Deus, e depois foi substituído pelo rei Davi, que era fiel. Conhecemos a história do Davi, que enfrentou Sansão, enfrentou Golias, aquelas 5 pedrinhas, né? Então, 1000 anos antes de Cristo, Samuel, que foi o último juiz e também profeta, na Bíblia tem Samuel 1 e Samuel 2, os 2 livros de Samuel. Sagrou o primeiro rei de Israel, que foi Saul, que foi apenas um rei pequeno. Por quê? Porque Saul, ele não conseguiu ser rei de todo o povo de Israel. Não. Coube a Davi, seu sucessor, firmar o poder real, primeiro sobre a tribo de Judá e depois sobre as 12 tribos. Davi é uma imagem de Jesus. Por quê? Porque Davi foi o único rei de Israel que conseguiu reinar sobre todas as 12 tribos. Ele unificou o povo de Israel. Por isso ele é uma imagem do Messias, que vai unificar também, né, não só o povo de Israel, mas toda a humanidade nele. Ok? Muito bem. Pode passar? Bom, aí nós temos a conquista de Jerusalém, que Davi fez. Aqui vocês estão vendo uma imagem do que sobrou, né, de Jerusalém. Jerusalém era uma cidade antiga, que tem as muralhas de Jerusalém. Isso aqui é uma foto de hoje, né? Isso aqui hoje é uma mesquita árabe. Aqui estava o Templo de Salomão em Jerusalém, que foi toda ela desmanchada no ano 70 depois de Cristo, quando o Império Romano invadiu a Palestina, né? E aqui, muito bem. Depois, sobre as demais tribos, tornando-se assim, de fato, o primeiro rei de todos os hebreus, né? Saul reinou 40 anos. Davi também 40 anos, e Salomão 40 anos. Só Davi e Salomão que tiveram um governo sobre todo o povo de Israel. Depois de Salomão, as tribos se dividiram. 10 tribos na Samaria e 2 tribos aqui no sul. Vamos lá. Bom, essas figuras que aparecem aí, são figuras que nós encontramos aí, inclusive na internet, nos livros, né? Que a produção coloca aí para... Né? Aqui estamos vendo uma imagem do rei Davi tocando a sua harpa, né? Como está lá na Bíblia, cantando os salmos, muitos salmos de Davi, né? Então, Davi reinou 40 anos em Israel, né? Primeiro ele reinou 7 anos na região de Hebrom, depois mais 33 em Jerusalém, que é a grande capital de Israel. Aí Deus prometeu através do profeta Natã, isso é muito importante, essa citação de 2 Samuel 7, de 1 até 17, Deus prometeu, através do profeta Natã, que um dos seus descendentes seria o rei eterno, ou seja, o Messias, Jesus. Ia nascer da tribo de Judá, que era a tribo do rei Davi. Daquelas 12 tribos, Davi descendia da tribo de Judá. O profeta é da tribo de Judá, né? Por isso que Belém ficava na tribo de Judá. Belém é pertinho de Jerusalém, a 12 quilômetros. Ali nasceu o Messias, na tribo de Judá. Pode passar? Bom, Davi foi sucedido pelo seu filho Salomão, mais ou menos no ano 970 a.C. Salomão construiu o templo de Jerusalém, o grande templo de Jerusalém, né? Que depois foi destruído por Nabucodonosor, quando invadiu, né, Jerusalém no ano 590, mais ou menos, antes de Cristo, né? Depois, quando os judeus voltaram do exílio, o templo foi reconstruído. Era o templo do tempo de Jesus. Só que esse templo, no ano 70 depois de Cristo, foi totalmente destruído pelo general romano Tito, quando invadiu a Palestina. Muito bem, pode passar? Aqui está uma imagem do templo de Salomão, né? Aqui ficava o Santo dos Santos, onde o sumo sacerdote entrava só uma vez por ano, para fazer ali as grandes celebrações. Aqui nós temos o chamado Pátio dos Gentios, eram aqueles que não eram judeus, não podiam entrar dentro da parte dos judeus,
E é exatamente aqui nessa região que aquele povo ficava ali vendendo as coisas, que Jesus teve aquele, né, aquela expulsão dos vendilhões do templo, né? Aqui é uma réplica, né, do templo que foi construído por Salomão, realmente uma coisa esplendorosa, né? Esse templo foi destruído e depois, no ano mais ou menos 30 antes de Cristo, o rei Herodes, que foi rei em Israel, reconstruiu esse templo, que era o templo do tempo de Jesus, onde Jesus ia, né, rezar aí e etc. Pode passar? Bom, o filho de Salomão, Roboão, sucedeu ao pai como rei de Israel, depois de 40 anos, mas no ano 930, repara, nós estamos chegando no ano zero, né? Começamos lá em 1800, estamos chegando aqui no ano zero, que é Cristo. No 930 a.C., houve então esse grande desentendimento entre as 12 tribos de Israel, o chamado cisma, né? E o reino dividiu em duas partes. Ficamos com um rei chamado Jeroboão, que era um usurpador, ele não tinha direito a nada, mas ele deu um golpe, ficou com 10 tribos na Samaria, que era a parte central da Palestina, e 2 tribos que ficaram no sul, Judá e Benjamim. E é de Judá que vai nascer Jesus. Bom, estamos aí, pode passar. Aqui vocês veem mais um mapa da Palestina, aqui está o Mar da Galileia, onde Jesus trabalhou tanto com... Aqui está o Mar Mediterrâneo, aqui o Rio Jordão, que desce do Mar da Galileia até o Mar Morto, né? Aqui está Judá, onde ficaram as 2 tribos do sul, né? E na região central, aqui na região de Siquém, ficaram as 10 tribos com o Jeroboão. Aqui o Roboão, filho de Salomão, aqui o Jeroboão, que não tinha direito, mas que nessa briga, nessa cisão, separou o reino em 2 partes. Vocês estão vendo aqui a indicação, Jeroboão aqui e Roboão aqui. Então o povo de Israel ficou com 2 reis. Houve essa cisão. Pode passar? Bom, 850 a 725 a.C., aí é importante a gente começar a sentir aonde que os profetas atuaram. Aí que eu falo, que você for ler a Bíblia, fala do profeta Elias, você tem que então começar a entender. O profeta Elias, ele atuou nesse período, mais ou menos de 850 a 725, o profeta Elias mais ou menos no ano 850, o profeta Eliseu, que sucedeu Elias, Amós, Oséias, do ano de 750 a.C., atuaram no reino do norte. Que reino do norte é esse? As 10 tribos que eu disse que ficaram na Samaria. Esses profetas estavam ali, escreviam para aquele povo que estava separado das 2 tribos do sul. Então os profetas, né? O profeta Isaías 1, que é do capítulo 1 até o 39, o Miqueias, 725, atuaram junto às tribos de Judá. Está entendendo? Quando lê a Bíblia, você tem que entender isso. Tem profeta que atuava aqui, tem profeta que atuava aqui. Então, atuava na região norte com as 10 tribos, quem? Elias, Eliseu, Amós, Oséias, no reino do norte, as 10 tribos. No reino do sul, Isaías 1. O que é esse negócio de Isaías 1? O livro do profeta Isaías, que tem 66 capítulos, não foi escrito por um Isaías só, foi escrito por 3 Isaías. O Isaías 1 escreveu do capítulo 1 até mais ou menos o 39. O Isaías 2 escreveu do 39 ao 55. O Isaías 3 escreveu do 56 ao 66. O Isaías 1, ele escreveu, veja bem, aqui ele está na tribo de Judá, tá? Isaías 1, Miqueias atuaram na tribo de Judá, nas 2 tribos do sul, onde estava Judá e Benjamim. O Isaías 1, ele escreveu antes dessa tribo ir para o exílio da Babilônia. O Isaías 2 foi para o exílio e escreveu no exílio. O Isaías 3, quando o povo voltou do exílio para a terra prometida. Então você tem que entender isso para entender a Bíblia. Você pega o livro do profeta Isaías, se você pega lá um capítulo de 1 até 39, o profeta está em Judá, dizendo para o povo, se vocês não mudarem de vida, nós vamos tudo para o exílio por castigo. E foram para o exílio. No Isaías 2, você está lá, por exemplo, no capítulo 50, você tem que sentir o quê? O profeta já está no exílio da Babilônia, ele não está mais em Jerusalém.
Está entendendo? Se você estiver lendo o capítulo, por exemplo, 60 de Isaías, aí o povo já voltou do exílio, sofrido, depois de 70 anos, sem o templo, sem profeta, sem Deus, volta quebrado, mas arrependido. Então é o Isaías 3. Está entendendo? Se a gente não entende a história do povo judeu, fica difícil entender também a Bíblia, o Antigo Testamento. Ok? Nesse livro que eu mostrei aqui, a Sagrada Escritura, volume 2, eu conto tudo isso com mais detalhes. Aqui eu estou fazendo assim um en passant, meio rápido, ok? Bom, vamos em frente. Aqui, por exemplo, nós tivemos aquele episódio da samaritana, né? Por que os judeus odiavam os samaritanos? Então vejam, deixa eu ver se vou fazer um desenho rápido aqui para vocês entenderem. Vamos imaginar aqui, né? Eu vou sintetizar bem. Israel, aqui nós temos a Galileia, aqui nós temos a Samaria, e aqui nós temos a Judéia, tá? Israel era isso aqui, Jerusalém está aqui, aqui, o Mar da Galileia aqui, etc. As 10 tribos estavam aqui, as 10 tribos que separaram, as 2 tribos, Benjamim e Judá, estavam aqui. No ano 722 a.C., essas tribos foram todas levadas para o exílio da Assíria. Lá do lado da Mesopotâmia, por um rei chamado Assurbanipal e um outro chamado Sargão II. Resultado, isso aqui ficou vazio. Aí o que aconteceu? Os pagãos vieram de lá para cá e ocuparam essa região. O que aconteceu? Nós ficamos com essa região aqui cheia de pagãos que não eram mais judeus. Por isso que os judeus odiavam os samaritanos. Entenderam? Porque vocês não são judeus. Os judeus daqui foram levados para o exílio, vocês vieram de lá para cá, os reis pagãos mandaram vocês para ocupar essa terra. Por isso que Jesus, quando encontra a samaritana aqui, ficou todo mundo bobo. Como é que pode ele judeu conversando com a mulher e que samaritana ainda? Aí a gente vê como é que Jesus foi o primeiro personagem da história da humanidade que recuperou a grandeza da mulher. Não só uma Madalena, não só aquela mulher que ia ser apedrejada, mas que maravilha esse encontro aqui. São João narra no capítulo 4 do evangelho dele. Essa mulher que ele diz, você chama teu marido. Ah, eu não tenho marido. Ele diz, não tem mesmo, você já teve 7 e nenhum deles é seu marido. Mas a perdoou, amou essa mulher, e ela foi lá e converteu o seu povo, impressionante. Mas por que os judeus samaritanos? Então a história vai explicando isso. Mais um intervalo, a gente já volta daqui a pouquinho. Muito bem, já de volta com a nossa Escola da Fé para o último bloco do programa. Quero rapidamente mostrar mais uma vez a beleza desse livro de um grande bispo brasileiro, Dom Carl Joseph Romer. Foi bispo do Rio de Janeiro muitos anos, agora é bispo emérito, já tem aí seus 80 anos por aí. Escreveu um livro maravilhoso, explicando, a liturgia das missas do domingo do ano B. É um homem extraordinário. Dom Romer, eu tive a oportunidade de entrevistá-lo uma vez junto com o cardeal Eugênio Salles, lá no Rio de Janeiro, lá no Sumaré. É um homem de uma cultura extraordinária. Vale a pena, sabe? Especialmente sacerdotes que têm que fazer as homilias. É uma referência extraordinária. Quero mostrar rapidamente esse livro, As Consequências da Pornografia. Gente, a pornografia está fazendo um estrago terrível. Criança na internet, jovens, casais. Para vocês terem ideia da desgraça que a pornografia está criando, no estado americano de Utah, o governador de Utah, nos Estados Unidos, declarou problema de saúde pública nos Estados Unidos. Tal é o mal que está fazendo para as pessoas, psicólogos já dizendo que aqui está virando uma epidemia como a droga. Atua na cabeça das pessoas de maneira maléfica. Então, cuidado. É preciso os pais, educadores, conhecerem o que está acontecendo em termos de pornografia.
Muito bem, quero lembrar de 29 de dezembro a 1º de janeiro, o grande acampamento aqui na Canção Nova da virada do ano. Então, venha participar, vai ter muita coisa boa aqui. Não tem coisa melhor do que virar o ano rezando, né? E o tema será este, é feliz quem a Deus se confia, né? Salmo 1, é o primeiro salmo. Começar o ano no primeiro salmo, dia 1º de janeiro, dia de Santa Maria, Mãe de Deus, né? Não há como começar o ano com o pé direito. Começar o ano com o pé direito é começar o ano com Deus. É isso aí. Muito bem. Depois aqui também eu quero lembrar que a Canção Nova está fazendo a digitalização do seu sistema de televisão. O que é digitalização? Nós estávamos num sistema antigo chamado analógico. Agora é obrigado a passar para o sistema mais moderno chamado digital. Todo mundo sabe o que é digital, né? Tudo você tecla ali na tela, ok? Só que isso custa muito caro e todas as televisões têm que fazer isso, senão o sinal sai do ar. A Canção Nova já digitalizou o sinal para mais ou menos 160 cidades. O Brasil tem muito mais de 160 cidades, só que isso custa dinheiro. Então a Canção Nova agradece as pessoas que estão ajudando e pede que você ajude como você puder. Sabe, isso é uma despesa extra, não é a despesa de manutenção da Canção Nova normal. Não, é despesa extra para poder atender essa exigência obrigatória do governo para entrar no sistema, que é um sistema melhor mesmo, a imagem é melhor, o som é melhor, tudo é melhor no sistema digital. Nós não podemos ficar andando de carro de boi no asfalto, né? Passou o tempo de andar de carro de boi, agora tem que andar de carro no asfalto. É a TV digital, uma TV nova, com sinal melhor, tudo melhor, e é obrigatório. Muito bem, vamos aqui caminhar com a nossa história do povo judeu. Bom, aqui o Reino do Norte teve duração em torno de aproximadamente 200 anos. Como eu expliquei, no ano de 722 a.C., o rei da Assíria, Sargão II, conquistou a Samaria, dominou essa parte central da Samaria, levou o povo para o cativeiro da Assíria. Por quê? Porque esse povo começou a viver na idolatria, adorando Deus. Então já então eu vou abandonar vocês. É o que os profetas diziam. Aqueles profetas que eu mostrei que atuavam aqui, diziam, pô, vocês vão viver no pecado? Vocês vão procurar Deus falso? Tá bem, Deus vai abandonar vocês. E aí os inimigos virão aqui e vão levar vocês para... Depois aconteceu a mesma coisa aqui embaixo. Aqui, no ano 590, mais ou menos, antes de Cristo, o rei Nabucodonosor, da Babilônia, levou esse povo daqui para o exílio. E esse povo voltou depois de 70 anos. É onde eu disse que tem o Isaías 1, que trabalhou antes do povo ir para o exílio, o Isaías 2 no exílio, o Isaías 3 quando o povo voltou. O profeta Jeremias, mesma coisa. O profeta Jeremias trabalhou aqui antes do povo ir para o Egito, ir para o exílio. O profeta Ezequiel também, só que o profeta Ezequiel foi também para o exílio. Então, quando a gente lê esses livros do Antigo Testamento, tem que se situar dentro da história do povo judeu para poder entender. Bom, aqui a gente vê um mapa que mostra isso mais ou menos, não vou entrar no detalhe agora por causa do nosso tempo. Pode passar? Do período de 722 a.C. até a queda de Judá na mão dos babilônios, a parte de baixo, que foi em 578, que eu expliquei ali, atuaram em Judá os profetas Jeremias, Sofonias, Naum, Abacuque e Ezequiel. Então presta atenção, antes do povo que estava aqui embaixo, as duas tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, antes de serem levados para o exílio da Babilônia, os profetas que atuavam aqui, Jeremias, Sofonias, Naum, Abacuque e Ezequiel, estavam aqui dizendo o que para o povo? Povo, vocês estão que nem uma mulher adúltera, que fica traindo o seu marido, porque Israel, Deus comparava a aliança com um casamento. Israel a esposa, Javé o marido. Então os profetas diziam, vocês estão traindo o esposo. Vocês estão como uma mulher adúltera, que vão se prostituir nos lugares altos. O que eram os lugares altos? Onde estavam os deuses pagãos. Esses profetas batiam nisso. Aí o povo foi levado para o exílio.
o profeta Ezequiel foi para o exílio, junto com o povo. Jeremias não foi. Jeremias ficou ali. Então, quando eu leio Jeremias, quando eu leio Ezequiel, você tem que entender essas coisas. Pode passar? Bom, no ano 622 a.C., aconteceu algo importante. Antes desse povo ir para o exílio, foi para o exílio em 590, 622 é antes. Aconteceu um fato importante. Um rei chamado Josias, de Judá, da parte de baixo, né, promoveu uma grande reforma religiosa e social. Que reforma era essa? Ver se aquele povo abandonava a idolatria e voltava para Deus. Porque ele encontrou no templo o livro chamado Deuteronômio, que significa segunda lei. Então Josias, que era um rei bom, fez uma reforma social, econômica, mas infelizmente essa reforma durou pouco, o povo não perseverou nela, por isso que em 590 esse povo foi levado para o exílio também. Então aí, meus irmãos, todo Israel foi para o exílio. As tribos aqui já tinham ido, o povo da Galileia também, e aqui também. Aí esse povo vai voltar, depois de 70 anos, esse povo vai voltar para a Terra Santa, purificado. É da onde vai nascer Jesus, daquele resto que os profetas falavam, ok? Bom, então em 598 a.C., o rei Nabucodonosor da Babilônia, que já tinha subjugado a Assíria, que tinha dominado as tribos de cima, ocupou Jerusalém, fez da Judéia um estado vassalo, quer dizer, um estado dependente, né? E levou parte da população para a Babilônia. Então Israel inteiro ficou exilado. A Palestina foi abandonada. Por isso que os árabes ocuparam a Palestina. Porque ela ficou vazia praticamente durante 70 anos. Por isso que hoje tem essa briga danada lá entre judeus e os palestinos. Por quê? Porque os judeus dizem assim, essa terra é nossa, Deus deu para Abraão. Só que os árabes dizem assim, só que vocês foram expulsos daqui, nós entramos aqui, então nós temos direito de uso capião. Aí ficam brigando, entendeu? Quer dizer, não tem saída essa briga só vai acabar o dia que houver um acordo, que é o que a igreja propõe. Papa João Paulo II propôs, Bento XVI, Papa Francisco propõe, cria um Estado palestino, o Estado de Israel, e vocês se convivam pacificamente. Não tem outro jeito, porque os dois acham que tem razão. Um tem direito que recebeu de Deus, na Sagrada Escritura. O outro não, mas nós temos o capião. Bom, vamos em frente. Exílio da Babilônia. Então esse povo foi para o exílio, os reis grandes do reino foram levados, etc., para a Babilônia, é o que está descrito aqui. Não vou ler tudo para a gente ganhar um pouco de tempo. Bom, o que mais lhes causava pesar no exílio não era propriamente o cativeiro, mas a saudade da pátria, da vida religiosa, nacional, bem como a decepção de se verem vivendo no meio de pagãos, né? O Salmo 136 mostra bem esse desespero. Aquele povo todo no exílio, não tem mais o templo, não tem mais a sinagoga, não tem mais os profetas, vivendo no meio de pagãos. Por que Ezequiel foi para lá? Exatamente para não deixar aquele povo se perder no meio do paganismo. Conservar o amor a Javé e um dia poder voltar para a Palestina. Bom, infelizmente, sob a influência pagã, o povo judeu foi se corrompendo no exílio, né? E aí foi então que surgiu o profeta Ezequiel, que foi, né, daqui para lá, e o profeta Ezequiel, ele vai, lendo o profeta Ezequiel, você vê o que o profeta bate. Não vamos abandonar o nosso Deus, vamos ficar firmes no nosso Deus, porque o nosso Deus vai levar-nos de volta para um dia para a Terra Santa, como levou o rei Ciro, né, lá da Babilônia, um dia libertou o povo da Babilônia, e esse povo voltou para a Terra Santa. Vamos lá. Nabucodonosor deixou então em Jerusalém um rei chamado Sedecias, mas esse rei Sedecias, infelizmente, que era judeu, provocou uma revolta contra Nabucodonosor. Nabucodonosor invadiu de novo, né, a Terra Santa e acabou levando todo o povo para o exílio. É o que eu já expliquei ali embaixo, não tem muito detalhe, pode passar. Bom, no tempo do exílio, aqui é importante, atuaram os profetas Ezequiel,
Abdias e a segunda parte do Isaías, que eu falei que vai do capítulo 40 até o capítulo 45. Então, o profeta Isaías, que é um livro importantíssimo, ele tem 3 etapas. Isaías 1, que é antes do exílio, Isaías 2, que é no exílio, Isaías 3, que é depois do exílio. De 1 a 39, antes do exílio. 40 a 55, no exílio. 56 a 66, depois do exílio. Presta atenção quando você for ler o Isaías, para você sentir onde é que, o que está acontecendo que esse profeta está agora preocupado. Entenderam? Por isso, gente, que um curso bíblico é algo muito importante, para a gente poder entender o Antigo Testamento, senão realmente é difícil. Bom, aqui o rei Ciro, que eu disse, né, que algum tempo depois, ele libertou o povo lá da Babilônia, junto com o judeu chamado Zorobabel. Esse povo voltou para o exílio, junto com 2 pessoas muito importantes, um governador chamado Neemias e um sacerdote chamado Esdras, que você tem o livro de Neemias ali. Eles voltaram para a Terra Santa e reconstruíram Jerusalém, que estava arrasada, reconstruíram o templo e tudo mais, que o livro de Neemias e Esdras narram então, ok? Pode colocar, pode passar? Então aí você vê Zorobabel e a reconstrução do templo de Jerusalém. Então os que voltaram do exílio, eles foram mal recebidos, por quê? Porque havia muito pagãos agora aqui, né? Eles estavam aqui na Judéia, mas eles tiveram que reconstruir as muralhas de Jerusalém, tiveram que reconstruir o templo, né? Esse templo, depois ele foi destruído também, né? Depois do rei Herodes, como eu disse, no ano 40, mais ou menos, antes de Cristo, reconstruiu de novo esse templo. Bom, os judeus atuais, eles esperam que quando o Messias chegar, o Messias dele, que não é Jesus Cristo, eles acreditam que quando o Messias deles chegar, vai reconstruir o templo, então vai reinar sobre Israel. É a crença dos judeus hoje, lá da Terra Santa. Vamos lá. Então, depois do exílio, atuaram então o governador Neemias, o sacerdote Esdras, que tiveram um papel muito importante, né, nessa volta. Nessa época atuaram então os profetas, aí depois do exílio. Quais profetas que atuaram agora? A partir de, mais ou menos, no ano 500, 520. Então temos Ageu, Zacarias, Abdias, Malaquias, Joel e o Isaías 3. Então, presta bem atenção. Quando você lê o livro do profeta Ageu, vem na missa lá, na primeira leitura, profeta Ageu, né? Zacarias, Malaquias, Joel, ou esses capítulos, você tem que lembrar, bom, agora o povo já voltou do exílio, já está reconstruindo os muros de Jerusalém, está reconstruindo o templo, né? E vai caminhar até Jesus Cristo, que é o ano 0, né? Vamos em frente. Bom, então graças à ação dos profetas de Israel, esse povo pequeno, esse povo manteve-se fiel a Deus, né? E pôde então um dia chegar até Jesus Cristo. Aí, gente, o bonito na história do povo de Israel é que são 1800 anos que Deus vai conduzindo esse povo de cabeça dura, que toda hora negava a Deus, toda hora ia para a apostasia, toda hora ia para o paganismo, mas Deus não desanimava, não desanimava, não desanimava, até que nasceu Jesus desse povo. O que isso mostra para nós? A vontade de Deus se realiza, nem que a gente atrapalhe. Entenderam? A obra de Deus se cumpre. Ele falou lá atrás, profeta Isaías, o Isaías 1, 700 anos antes de Cristo, o Isaías 1 falou o quê? O profeta para o rei Acás: eis o sinal, uma virgem conceberá, dará à luz um filho, que se chamará Emanuel, Deus conosco. 700 anos antes do Cristo nascer, desse povo, esse povo cabeça dura, que teve que ir tudo para o exílio para aprender a não ser né, idólatra, e volta, mas o Cristo chegou. Isso mostra, gente, para nós,
Não duvide da vontade de Deus. Assim como todas as águas chegam no mar, toda a vontade de Deus se realiza. Assim como a lei da gravidade puxa todas as águas para o mar, a providência divina faz o desígnio de Deus acontecer. Queiramos nós ou não, atrapalhemos Deus ou não, não adianta essas pessoas lutarem contra Deus. Aqui teve muitos reis que lutaram contra Deus, Nabucodonosor, Sargão II, etc. Chegamos ao Messias, a salvação está garantida. A grande lição que a gente aprende da história do povo judeu é isso, é a providência divina. A gente atrapalha Deus, mas a obra de Deus não se atrapalha. Vamos em frente. Bom, no ano 338, já estamos chegando perto do ano zero, que é o Cristo. Um grande general grego chamado, tá aí, o seu Alexandre Magno, rei da Macedônia, dominou quase que todo o Oriente, ele dominou a Palestina. Os judeus ficaram dominados pelo Alexandre Magno. Só que esse rei viveu muito pouco tempo. Era um rei que morreu com 33 anos, mas era um rapaz impressionante. Pode passar, ô Fernandinho, eu quero mostrar um mapa aqui. Olha o que esse homem dominou. Viveu só 33 anos. Aqui você tem o mar Mediterrâneo, e aqui você está vendo toda a conquista do Alexandre Magno. Ele construiu aqui no Egito a cidade de Alexandria, que tinha a maior biblioteca no mundo. Aqui dominou toda a Palestina, aqui está o Egito. Aqui ele construiu Alexandria, dominou toda essa região aqui. Uma coisa impressionante. Diz que o Alexandre Magno chegou numa cidade e viu um sujeito muito pobre, maltrapilho. Como é seu nome? Alexandre. Alexandre? Ou você muda de nome ou você muda de vida. Que eu sou, você não vai com esse nome viver desse jeito, não. Dá vontade de dizer para algum cristão: você é cristão? Então ou muda de vida ou muda de nome. Cristão com esse nome aí, roubando, matando, opa. Alexandre era impressionante. Só que ele morreu muito cedo. E ele dominou a Palestina. Aí o que aconteceu? 4 generais dele dividiram esse império todo macedônico aqui, pode passar, pode passar, e aí pode passar, vamos chegar no... Houve um rei desses 4 generais, chamado Etíoco Epífanes IV, grego, macedônio, que dominou a Palestina e quis impor aos judeus na Palestina o paganismo grego, a chamada helenização. Ele proibiu os judeus de viverem a fé judaica. No templo de Jerusalém, ele entronizou o deus pagão Zeus, ou para os romanos Minerva, e começou a perseguir. Foi quando surgiu a revolta dos Macabeus. Então aí nós já estamos mais ou menos 200 anos antes de Cristo, 150 anos antes de Cristo. Aqueles episódios bonitos dos livros Macabeus 1, Macabeus 2, Então, Fernandinha, volta um slide só, por favor. Aqui, o sacerdote Matatias, que era o pai dos Macabeus, levantou-se como chefe de guerrilha e guerra contra os sírios. Era o Antíoco Epífanes IV, o grego que eu disse que quis impor o paganismo em Jerusalém, com os seus filhos João, Simão, Judas, Eleazar e Jonas. Eram os 5 Macabeus, está lá no livro de Macabeus 1. Foi a época da revolta dos Macabeus, liderado por Judas Macabeus, do ano 166 até 160 a.C. Depois teve o Jonas, o Simão, que saíram vitoriosos, e a Judéia viveu então 130 anos libertada. Olha, já estamos pertinho de Cristo, 130 anos antes de Cristo, de independência, o que aconteceu poucas vezes na história de Israel, poucas vezes. Passa. Bom, desta época, 160 a.C., houve na Palestina o surgimento de uma espécie de ordem monástica chamada Filhos da Luz, ou essênios, que viveram fora do mundo, lá no deserto. Eram monges judeus que se retiraram para o deserto, lá perto do Mar Morto, uma região que fica a 400 metros abaixo do nível do mar, na região de Qumran. Acabou meu tempo.
né? Passa mais um slide só aí, Fernandinha, rapidinho, mais um. Aí, aqui vocês estão vendo uma foto que mostra o que é Qumran, onde esses essênios, né? Eu já falei disso aqui e eu volto a falar aqui em outra vez. São grutas onde esses monges viviam, passavam a vida copiando a Bíblia, enterravam, guardavam a Bíblia aí. Depois, isso foi encontrado depois de 2000 anos, em vasos de barro, textos bíblicos que eles guardaram. Guardaram no ano 70 depois de Cristo, e esse material foi descoberto no ano de 1940 e pouco, por um beduíno, que por acaso encontrou ali, depois a Universidade Hebraica encontrou 11 grutas cheias desses materiais ali, que é uma preciosidade. É chamado os manuscritos de Qumran. Bom, chegamos aí quase que ao tempo de Jesus Cristo. Depois dos Macabeus, praticamente nós não temos mais livros na Bíblia, são os últimos livros praticamente da Bíblia, né? E que vamos ter depois os Evangelhos e as cartas dos apóstolos. Bom, então você viu aí, numa passagem muito rápida, um curso bíblico, a história de Israel. Se quiser ler devagar, nesse livro aqui, tem isso detalhado, mais devagarinho, né, para entender com mais tranquilidade. Agradeço a presença de vocês hoje aqui, vocês de casa que me acompanharam. Desculpe a correria, é o problema do tempo, né? Mas aí pelo menos você agora tem uma visão geral e pode depois aprofundar isso com mais calma, para poder entender melhor a Bíblia. Esse que é importante, tá? Quero pedir aos sacerdotes, os diáconos nas suas casas, que nos dê a bênção. Não tem nenhum diácono aqui, nem padre, né? Às vezes tem, hoje não tem. Mas a bênção pode ser dada à distância. Então, ponha a intenção que vocês querem para esta noite. Que a bênção vai chegar até aqui. Como um sacramental pode ser dada à distância. Ok? A nossa proteção está no nome do Senhor. Eu quero pedir ao Senhor, pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, que desça sobre nós, com essa bênção dos sacerdotes e diáconos, né? A bênção de Deus trazendo para nós a saúde do corpo e a saúde da alma, livrando-nos de todos os males. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Vamos com Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.